É com prazer que iniciamos mais esse episódio da websérie O Novo Futuro da FIA. Essa tarde o tema é liderar para inovar nos negócios e atingir resultados sustentáveis. Os professores convidados são Malena Martelli e André Echeverria. É possível que você já tenha acessado a biografia deles, mas a gente ressalta a atuação deles tanto na vida acadêmica quanto na vida executiva. Já sei que vai rolar bastidores do que está acontecendo nas empresas. Eles trazem para a gente questões práticas, mas com um olhar profundo do ponto de vista conceitual. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA, e se você caiu de paraquedas nesse link, eu vou falar para você o que exatamente a FIA faz. Nós atuamos em 3 diferentes áreas no ensino. Nós somos referências internacionalmente reconhecidas no ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, MBA, pós, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em AD. Como pesquisadores, somos desenvolvedores do ranking do varejo, índice de credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e as melhores empresas para se trabalhar da revista Você S.A. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento a pequenas, médias e grandes empresas da vida pública, privada e até do terceiro setor. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, pesquisa, consultoria, e isso faz a diferença. Essa série que nós criamos, O Novo Futuro, são professores convidados que trazem para a gente a sua opinião desse cenário de novo futuro. E se você ainda não acessou, tem bastante conteúdo lá no nosso canal no YouTube, já aconteceu assunto de finanças, já tivemos economia mundial, já tivemos o novo futuro dos dados, e hoje a gente traz os professores para falar para a gente de resultados sustentáveis. Inicia hoje o webinar a professora Malena Martelli. Ela traz uma reflexão guiada, os professores trazem uma reflexão guiada. Ela inicia trazendo conceitos relativos à cultura, inovação e desenvolvimento sustentável. Depois o professor André traz exemplos, já que ele é CEO de startups, conselheiro de empresas. A professora Malena volta e encerra com tópicos e cases, e você, nesse meio tempo, pode mandar para a gente as suas perguntas através do painel, no campo Q&A, que depois a gente volta 40, 50 minutos após para responder as suas perguntas. Reforçando a vocação inovadora da FIA voltada para o futuro, é com você, professora Malena Martelli. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu tive a grata surpresa de saber que temos convidados fora do Brasil. Nada como a gente ter a oportunidade de, num período como esse, estar com uma audiência tão bacana, mais de 120 pessoas que dedicaram aí o seu tempo para compartilhar comigo, com o André, com os colegas da FIA, uma reflexão. Muito obrigada. Agradeço à FIA pelo convite e eu espero que aqui nesse período que a gente vai ficar, ainda que curto, seja uma boa oportunidade para que todos nós possamos fazer algumas reflexões que tragam resultados aí, não só para o nosso país, para a nossa sociedade, mas para a vida de cada um de vocês. O nosso grande desafio, nós sabemos que nós temos uma audiência bastante diversificada, diferentes experiências, diferentes senioridades. Na verdade, isso é muito positivo, porque nos dá uma diversidade que contribui muito para que a gente tenha ideias positivas e bacanas, mas dada essa possibilidade virtual aqui, dado que é virtual e que o número de participantes é grande, a gente vai se restringir a fazer essas reflexões, responder algumas questões e, quem sabe, futuramente poder discutir mais com todos vocês que estão nos prestigiando aqui hoje.
Quando a FIA conversou comigo através da Vanessa e disse, olha, não seria legal a gente falar um pouco sobre cultura, um pouco sobre desempenho sustentável, inovação, que são as áreas que eu tenho me dedicado, logo me ocorreu o que a gente tem percebido, eu e o André, que conversei com o André depois, que tem acontecido nesse momento de pandemia, onde nas oportunidades que eu tenho, trabalhando, interagindo com colegas, grupos de executivos na área de gestão de pessoas, alguns grupos também de executivos de negócio, e a gente tem visto, eu tenho certeza que todos vocês aí também têm percebido, o evento externo, a mudança externa que a pandemia trouxe, ela é inquestionável. O impacto na vida, entre vida e morte, economia, sobrevivência, modus operandi, impactou o mundo inteiro, então a gente não tem como contestar que esse fato per si, ele trouxe para todos nós um momento diferente. E nos grupos que a gente participa e nas conversas que a gente tem, nós temos percebido que esse momento, apesar de todos os seus desafios, tem trazido oportunidades importantes, mas nós também percebemos, e isso foi o que chamou um pouco a minha atenção, que recentemente terminei o meu trabalho, o meu estudo na área de cultura e desempenho sustentável, que é a preocupação de que nós tenhamos assim um momento muito difícil, com muitas iniciativas, mas que as discussões ou que os aprendizados eles sejam temporários ou até que eles sejam rasos, porque é possível, como provavelmente a gente vai poder discutir aqui, que algumas coisas passem mais pelo modismo do que por realmente um processo de transformação da sociedade. Então, nesse sentido que, conversando com a Vanessa, eu disse, acho que seria muito bacana nós fazermos uma reflexão, então o nosso propósito aqui definitivamente não é ensinar, não é trazer uma resposta pronta para todas as pessoas, né, que têm as suas dificuldades, mas compartilhar um pouco da nossa experiência prática, um pouco do que nós temos aprendido na literatura e refletir sobre como sair dessa pandemia com aprendizados e com comportamentos que são positivos para a nossa sociedade de uma forma assim melhor, né? Então, com base nisso, eu pensei, nada melhor, né, que convidar alguém para participar comigo do painel, alguém que tem uma vivência executiva e de conselhos, porque nós que somos gestores e que trabalhamos com a área de gestão de pessoas e negócios, sabemos da grande importância da liderança em qualquer processo de transformação, e a gente tem percebido que os conselhos cada vez mais começam a se questionar sobre como atuar para trazer para dentro das suas organizações a inovação e o desempenho sustentável. Então, eu tenho tive a grata oportunidade de ser colega de trabalho do André, e que depois vai contar um pouquinho para nós aí das suas experiências, e achei que seria bacana nós termos esse bate-papo assim. Eu trago alguns conceitos que não são só teóricos, porque eles também têm a minha vivência prática, e depois o André vai trazer alguns exemplos que ele, como conselheiro, como CEO de startup, compartilhou comigo e que dá sustentação para a nossa reflexão importante aí sobre a pandemia e o que pode ser positivo para nós. Deixa eu vou compartilhar com vocês a tela. Está passando aí? Só um minutinho, por favor. Para começar a compartilhar com vocês a minha apresentação. Então, a gente pensou em compartilhar essa discussão com vocês dentro desse conceito, né? dentro desse contexto. Né? Nós todos estamos assistindo aí todo dia uma série de comportamentos, uma série de mudanças que a pandemia trouxe, algumas nos parecem positivas, nos parecem interessantes, porque elas estão relacionadas à inovação e a desempenho sustentável, mas como é que nós vamos conversar para garantir
garantir, como é que nós vamos atuar para garantir que elas não sejam modismos ou não sejam apenas temporárias, né? Na nossa visão, é muito importante que a gente repasse os conceitos, né, associados à inovação, cultura e desempenho sustentável e liderança, para que a gente possa ter esse olhar, como a Fabiane falou, um pouquinho mais profundo, com uma sustentação teórica de pesquisa mais acadêmica, a olhar o que está acontecendo no mundo. E nós sabemos de experiência prática e também de revisão de literatura, dos estudos, que tanto a inovação, desempenho sustentável e cultura, eles têm uma grande dependência e são altamente influenciados pela liderança. Por isso que nós acreditamos que essas reflexões, elas devem chegar ao nível dos conselhos das organizações, ao nível dos CEOs, para que eles possam trabalhar com esses temas de uma forma mais aprofundada. Se nós vamos refletir e pensar se essas mudanças que nós temos visto, elas vão ser temporárias ou vão ser definitivas ou vão começar um processo, né, de solidificação na sociedade, nós realmente precisamos trabalhar com esses conceitos de forma mais profunda. Eu queria começar, são 3 reflexões, né? A gente não tem muito tempo, nós temos muitos exemplos, temos muita coisa que a gente poderia estar compartilhando e aprendendo com vocês também, mas para o objetivo desse webinar, nós vamos fazer 3 reflexões e comparar com os cases do André, e uma delas que eu escolhi logo de saída, né, que está relacionada com cultura. A gente tem notado, tem visto, seja na nossa vida prática, no dia a dia, seja através da mídia, porque a gente tem tido muito acesso à mídia, porque tem muita gente ficando em casa, que alguns comportamentos, e aqui faço a ressalva que a gente está com foco na vida das organizações, né? A gente poderia expandir essa discussão também para a sociedade, até para a própria família, mas aqui a gente tratará o foco das organizações. Então, nós temos tido acesso e temos tomado contato com vários comportamentos, sendo que alguns já eram até conhecidos por algumas empresas e outros eram adotados parcialmente e outros nunca foram adotados, né? A gente poderia dizer que algumas características na forma como as organizações precisaram lidar com a pandemia, na verdade precisam, né? Estão lidando ainda, já fazia parte da sua cultura, outros em processo de aprendizado e outros não eram nem sequer considerados. Eu queria chamar a atenção de vocês, né, quando eu falo que a gente considera muito importante que nós façamos uma análise com um pouco de profundidade, com embasamento teórico, então eu queria lembrar, né, eu trouxe aqui o conceito de cultura do Schein, que é um autor super referência na área, e eu grifei o compartilhadas, né? Por quê? Porque nós, quando estudamos cultura, nós sabemos que a cultura é um padrão de suposições básicas, quer dizer, são comportamentos, são compartilhados pelo grupo, que eles são aprendidos na medida que esse grupo tem que resolver problemas de adaptação externa. Então, a primeira coisa importante, eles são compartilhados. E compartilhados aqui não significa só que as pessoas sabem quais são. Compartilhado significa que as pessoas acreditam neles, são suposições que as pessoas têm que funcionam para resolver os seus problemas de adaptação externa. Pensa comigo, o que está acontecendo no mundo? Não é? É um problema de adaptação externa ou não? Eu acho que poucas vezes aí na nossa história recente, ou talvez não dá para nem comparar, esse problema de adaptação externa que nós temos é um problema muito grande. É um problema que ele seguramente faz um processo de transformação cultural, porque quando há uma mudança externa tão grande, realmente você precisa rever suas suposições e tem que buscar alternativas, como é que você lida. Então, aqui fica a minha ressalva, principalmente de que nós vivemos um momento onde o meio externo ele está atuando muito fortemente para que realmente muitas coisas na vida das organizações tenham que ser modificadas e rapidamente, porém não basta uma determinação do líder
de que a partir de agora será assim, né, e isso automaticamente passa a ser adotado e vira a cultura da empresa. O líder, ele inicia o processo, ele tem uma série de responsabilidades nesse processo de transformação, mas as pessoas precisam, elas têm que acreditar, têm que compartilhar daquela suposição para resolver o seu problema. A gente teria vários exemplos, né? Teria um que seria super polêmico e super demorado, que é fique em casa ou não fique em casa. Óbvio que eu não escolhi esse, mas eu trouxe aqui um que ele é muito conhecido. Eu sei que grande parte da audiência já deve ter ouvido falar, e agora, então, muito mais, são vários artigos, várias matérias, vários webinars, mas eu não quero falar aqui dos benefícios da flexibilidade ou do home office, né? Eu quero trazer aqui essa reflexão, né, que antes da pandemia existiam vários argumentos para aquelas organizações que não adotavam o home office, uma flexibilidade maior no trabalho. O problema da lei trabalhista, o problema do controle, o problema de tecnologia, de infraestrutura, existem vários argumentos. Eu, como atuei mais de 30 anos como executiva de RH, tive a oportunidade de vivenciar essas discussões, né? Isso no antes da pandemia. No pós-pandemia, o que nós assistimos foi que essa flexibilidade, esse apetite para trabalhar em casa, ele teve, de uma hora para outra, ele teve que ser adotado por uma necessidade, né? E agora, eu tenho, não sei se vocês têm percebido isso também, nós estamos no meio da pandemia, são poucos meses, mas já começa a sair produção aí de pesquisas e estudos sobre a pandemia, né? Bastante ágil, né? Eu coloquei aí para vocês, depois vai estar disponível esses links, algumas matérias falando, e em especial uma pesquisa que mostra que 54% das pessoas que nesse período de pandemia estão fazendo home office estão pensando em propor aos chefes para fazer isso mesmo depois que as coisas voltarem ao normal, quando voltarem, se voltarem, como voltar. E o outro aspecto é de pessoas que começam, que lutavam muito, queriam muito home office, não tinha disponibilidade, não podia fazer porque a empresa não permitia, e agora está sentindo falta da interação dos colegas. Então, é um aspecto, é um exemplo assim, bastante conhecido, mas fazendo o link com a reflexão que a gente está propondo aqui, quando nós falamos de flexibilidade do trabalho e quando nós olhamos para alguns exemplos das resistências que existiam antes, tem uma série de coisas extremamente importantes e profundas por trás dessas argumentações e por trás dessas preocupações. Eu vou pegar uma como exemplo, né? Como eu disse, a gente está só fazendo uma reflexão, exemplificando, não dá tempo de aprofundar demasiadamente, mas dá para perceber o que seria olhar o tema na superficialidade, o que seria fazer uma reflexão maior. Quando nós falamos dos problemas de supervisão, isso está muito relacionado à cultura da liderança, a cultura da empresa, está relacionado até com a cultura brasileira, né, que é uma cultura mais hierárquica. Então, a gente vê de uma hora para outra, pela pandemia, muitas empresas que estão sendo forçadas a adotar a flexibilidade, eu acho isso positivo, todavia nós temos que considerar que todos esses aspectos, para que eles deixem de ser uma atitude temporária, mas venham trazer os benefícios positivos de forma consistente, eles precisam ser discutidos profundamente no pós-pandemia. Vamos para uma segunda reflexão, que é um outro tópico que a gente se propôs, que está relacionado ao desempenho sustentável. Quando aqui nós adotamos, né, para efeito da nossa discussão, o conceito do triple bottom line, onde o desempenho sustentável, que acho bastante importante ressaltar que nós não estamos falando de sustentabilidade pura, estamos falando de sustentabilidade unicamente relacionada ao meio ambiente, mas de desempenho sustentável, então nós estamos falando de um desempenho que leve em conta os pilares econômico, social e ambiental. O conceito já vem sendo discutido, algumas empresas, eu diria que estão bastante maduras e têm trabalhado nessa linha,
Porém, a pandemia trouxe essa possibilidade também. Assim como eu trouxe o exemplo da flexibilidade, eu queria trazer o exemplo do desempenho social e gostaria de continuar insistindo de que algumas ações que durante a pandemia podem parecer muito alinhadas a uma empresa com uma cultura e com um comportamento que busca o desempenho sustentável, pode ou não se transformar em um comportamento em desenvolvimento, que solidifique e venha a fazer parte da cultura, como pode ser algo pontual. E aí, eu trouxe aqui também alguns exemplos, né, que são exemplos na linha do desempenho sustentável, né, da cidadania. Antes até de eu falar, eu queria lembrar que nós temos a mídia, né, os grandes canais de televisão, aberto e fechado, abriram espaço para mostrar o que as empresas estão fazendo, né? Tenho certeza que está aqui na nossa audiência pessoas estudiosas do desempenho sustentável, de sustentabilidade, alunos nossos aí do MBA, da pós na área de desempenho sustentável. Isso é o que a gente discute quando estuda, né? O desempenho sustentável ele não está desassociado do resultado financeiro, ele vem na linha do capitalismo consciente. E aqui eu trago 3 exemplos que, assim, eu poderia novamente trazer N exemplos, eu tenho certeza que vocês já coletaram aí vários, mas eu trouxe 3 que foram os primeiros que me chamaram a atenção. Nós vimos, né, no horário de intervalo do Jornal Nacional, uma propaganda, um comercial, anunciando uma doação de 3 grandes bancos. Acho que quando eu fiz meu MBA na FIA, há 20 e poucos anos atrás, eu não poderia nem imaginar isso de 3 grandes bancos estarem fazendo uma atuação em cooperação, visando um trabalho social e de cidadania. Nós vimos também algumas iniciativas na Paraisópolis, mostrando como a própria comunidade pode se organizar para buscando condições melhores, não ficando só à espera e à mercê das decisões municipais ou governamentais ou até federais, e também usando da sua voz para poder buscar melhores condições para os moradores da Paraisópolis, e recentemente saiu um resultado aí, como eu disse, assim, embora a pandemia está aí há poucos meses, nós temos pesquisas, nós temos produção científica, temos uma série de trabalhos mostrando já resultados, e me chamou a atenção quando eu vi o resultado dessa pesquisa mostrando as marcas mais lembradas durante a pandemia. Não é de se espantar que essas marcas estão relacionadas com aquelas empresas que saíram à frente buscando usar do seu core, se reinventar ou fazer algo relacionado com a sua atividade fim para ajudar a pandemia. Então, assim, são apenas 3 exemplos, nós temos vários, mostrando como os conceitos do capitalismo consciente, do desempenho sustentável, né, que é um trabalho não só buscando o resultado econômico, mas também o social e o ambiental, eles começam a fazer parte da agenda das organizações. Não fiz as contas, sugiro vocês a fazerem as contas, o volume de doações que nós temos recebido, e faço uma reflexão, né, os executivos, o pessoal que está trabalhando, que está assistindo aqui, que trabalha em organizações, e qual o esforço que nós, nos últimos anos, precisamos fazer, tivemos que fazer, muitas vezes, para criar alguma iniciativa voltada para o pilar social, e, de repente, a gente está vendo aí uma coisa super fantástica, né? Coloquei aí uma frase, né, o Edmar Bula é uma dessas matérias que está aí, falando sobre a pesquisa das marcas mais lembradas, só a título de curiosidade, e aqui eu quero fazer a minha ressalva e a minha reflexão, e depois a gente vai ver o André trazendo aí 2 exemplos, mas falando das 3 reflexões. Eu acredito que essas empresas que tomaram a frente, que tomaram algumas ações voltadas para o pilar social,
isso, as doações, todo o trabalho que foi feito, só isso não é suficiente, ainda que seja muito importante, o que vai ficar fazendo como algo consistente, né, tem a ver muito com a própria cultura, o DNA da empresa, o interesse da empresa de efetivamente ter um desempenho sustentável. E aí há coisas muito mais simples que talvez a gente não tenha tanta visibilidade na mídia, mas que eu, como executiva da área de pessoas, posso citar. O fato de como as empresas estão tratando as pessoas, como as empresas estão priorizando a saúde das pessoas, o cuidado com as pessoas. Vamos para o terceiro, que eu não sei se eu estou muito ruim de tempo aqui. A terceira reflexão, eu gostaria de fazer em cima do tema de inovação. E aí, eu gostaria de ter feito uma pesquisa até muito maior, porque eu acho que tem um material extremamente bacana, e eu incentivo que vocês façam essas pesquisas e analisem tudo que está surgindo, tudo que tem vindo durante a pandemia em relação à inovação. Eu coloquei aqui, né, como a gente se propôs desde o início, de sempre fazer um olhar conceitual para poder aprofundar a discussão, o conceito de inovação do Manual de Oslo, mais recente, e eu queria ressaltar que, além se nós ligarmos a televisão ou começarmos a olhar os artigos, as matérias, ou mesmo no nosso dia a dia nas empresas ou no relacionamento com os nossos colegas, são inúmeras, incontáveis iniciativas que têm mostrado como que um ambiente de necessidade, um ambiente onde você não tem muita alternativa, você tem que buscar uma solução, ele propicia. Como um ambiente onde a aceitação do risco, seja da liderança, seja das próprias pessoas, ela é muito mais facilitada, né? Ela é assumida com mais tranquilidade, e como a agilidade e a necessidade de soluções rápidas fez com que nós tivéssemos inúmeras soluções, né? Inúmeras inovações, não só de produto, como de serviços, de processos e até de modelos de negócio, né? E aí, de novo, eu trouxe aqui, né, para a gente, apenas aperitivo para a nossa discussão, né, algumas coisas. Né? Eu estava lendo uma matéria sobre a presidente dessa entidade lá da Bahia, fala que trabalha com empreendedorismo, e depois eu recomendo também que vocês leiam, tal. Eu não vou poder passar todos os exemplos aqui detalhadamente, mas assim, ela comenta quanto que a necessidade, ela no curto prazo, ela fez com que as pessoas buscassem soluções de empreendedorismo. Eu acho que tem um exemplo que ele é assim, todo mundo sabe, que é o exemplo de costureiras, lojas de aluguel de roupa, fabricantes, todo mundo que tinha máquina de costurar e tinha uma competência para costura básica, ou às vezes até nem tinha, começou a fabricar máscaras. Esse é o exemplo mais simples que tem, mas a gente tem vários exemplos de empreendedorismo, o que nós já somos um país conhecido pela capacidade de criação inovadora do brasileiro, mas a gente viu assim um boom durante esse período de pandemia. Nós também temos um exemplo aqui muito bacana, que é o respirador brasileiro, que também tem aí a matéria para vocês lerem, mas provavelmente acho que vocês tiveram contato com essa informação, como assim, um grande orgulho para nós temos um grupo na USP e desenvolver um produto em prazo recorde, com custos baixíssimos, porque aqui a inovação que a gente está vendo surgir durante o período da pandemia, além dela estar associada à necessidade, como no caso do empreendedorismo, nós vimos aqui no caso do respirador a questão do propósito, né? O orgulho que as pessoas que participaram desse projeto têm de estar desenvolvendo um produto que vai estar
salvando vidas no momento da pandemia, né? E aí temos exemplos também dos nossos cientistas brasileiros que em prazo recorde descobriram o genoma, como é que estamos nos posicionando em relação à vacina e os testes. Eu estou falando mais aqui como a brasileira puxando a sardinha para o nosso lado, mas nível mundial a gente tem visto o quanto que o espaço para inovação ele foi criado durante a pandemia. E, novamente, eu trago a reflexão. Quando nós falamos de um ambiente que aceita risco, um ambiente diverso, né? Porque as pessoas têm que ter oportunidade de se posicionar, de conversar, de falar independente de sua origem, raça, formação, isso é que traz essa diversidade, é que traz o encontro de novas soluções. Temos a necessidade, temos a agilidade, temos um ambiente menos resistente ao risco, nós podemos fazer com que a inovação aflore. Porém, isso não é algo que você garanta, porque durante a pandemia você deu um espaço para algumas soluções e depois disso já é suficiente. Eu encerro aqui as minhas 3 reflexões para passar para o André comentar, e o André vai trazer aí os exemplos dele, mostrando um pouco na linha conceitual que eu trouxe aqui, que algumas organizações não precisaram da pandemia para fazer uma reflexão e começar a atuar na sua cultura para a inovação, para o desempenho sustentável. Porém, é importante que a gente perceba que mesmo que a empresa já estivesse com essa mentalidade, ou nessa linha, trabalhando com essa cultura, a pandemia teve um impacto e a gente vê que tem outras que a pandemia está fazendo alguma mudança de comportamento e é onde a gente quer aproveitar para ver o que está sendo de positivo e o que precisa ser feito para que sejam mudanças sustentáveis. Eu vou parar de compartilhar e passo a palavra para o André. Depois que o André terminar, eu volto para fazer as amarrações e nós abrimos para pergunta, para ficarmos dentro do nosso prazo. Muito obrigada pela atenção até aqui. André, a palavra é sua. Obrigado, Marlena. Boa tarde a todos. Queria agradecer, antes de mais nada, esse convite muito prestigioso que eu recebi da FIA, através da professora Marlena, com quem eu já tive a oportunidade de compartilhar algumas passagens executivas bem interessantes das nossas carreiras. Agradecer, em nome da professora Vanessa, a diretoria da FIA que está conosco aqui por esse prestígio de ter a oportunidade de compartilhar algumas reflexões com vocês. E eu vou estar fazendo isso com base em algumas experiências executivas e de governança corporativa, que a Marlena, ao conhecer, me convidou para estar com vocês hoje aqui, fazendo da melhor maneira possível as pontes aí para os conceitos que a Marlena nos passou. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para dar sequência. E se alguém puder comentar comigo se está vendo a tela, eu acredito que sim, correto? Correto, André, estamos visualizando. Muito bem, ótimo. Então, vamos lá. Eu trouxe um pouco de storytelling para vocês, para materializar o que a professora Marlena nos trouxe aqui de conceitos, né? O primeiro deles, a Marlena falou muito de liderança. Essa experiência, essa história que eu comento com vocês aqui se refere a uma empresa da qual eu participo do seu conselho há 2 anos. É uma empresa de tecnologia na área de gestão municipal. É uma empresa que já tem 30 anos de jornada, uma receita da ordem de 100 milhões de reais, ou seja, seria no mínimo uma grown-up, na verdade é uma empresa madura, são mais de 700 funcionários, e que tem sua sede em Santa Catarina, num polo industrial e de extração mineral de Santa Catarina. O que acontece com essa empresa? Tal qual tantas empresas familiares, é uma empresa que já está na 2ª geração. Esse é um dos filhos do fundador da companhia, que durante 12 anos serviu como CEO da companhia após o falecimento do seu pai. Então, a empresa hoje é controlada por 2 irmãos, ele e o outro executivo, com o sócio original do pai deles. Ou seja, uma empresa de estrutura familiar com uma jornada já madura no Brasil. Primeiro passo aqui, então, é o aspecto de liderança, né? A cultura da companhia foi construída realmente com uma força muito grande dos 2 fundadores originais, e agora, e depois nessa jornada de 12 anos, do CEO, cuja fotografia vocês estão vendo aqui, por uma questão aí de
de privacidade, eu não estou mencionando nomes, nem o nome da companhia, o objetivo não é falar da companhia em si, é falar do case, né? Saindo do conceito de liderança para entrando no conceito de desenvolvimento sustentável, isso se chama governança corporativa. Tomou-se a decisão de constituir um conselho, coisa que foi feita no ano passado, e então nós saímos aí da figura da decisão difícil, às vezes solitária do CEO, como muitos CEOs comentam, né? Como é solitário, né? O poder de decisão, muitas vezes, para a figura de um conselho. Essa fotografia aqui, ela busca de forma ilustrativa mostrar o que é hoje uma reunião do conselho dessa companhia. Sem identificar pessoas, nessa foto nós temos os 5 membros do conselho, ou seja, os 3 sócios com os 2 conselheiros independentes, eu sou um deles, a Secretaria de Governança Corporativa e o próprio CEO da empresa, que nesse momento participava da reunião. Então, primeiro componente que a Marlena colocou, né, além da liderança, a questão do desenvolvimento sustentável e a adoção e a decisão que nem sempre é fácil, e envolve uma jornada, envolve uma série de desafios, que é entrar numa jornada de governança corporativa que tipicamente envolve o desenvolvimento e o estabelecimento de um conselho. Veja, essa companhia não é uma companhia de capital aberto, onde o conselho seria obrigatório, uma companhia de capital fechado. Tá? Então foi uma opção deles e de forma muito madura, vamos dizer assim. Né? O que aconteceu com a pandemia? Um pouco, a Marlena procura, André, sempre nos seus exemplos, comente as mudanças comportamentais. Essa reunião acontece por estatuto 10 vezes por ano, na cidade sede deles, de Santa Catarina. Isso implica em custo de deslocamento, implica em 2 dias de viagem, entre ida e volta, além da reunião de dia todo do conselho. Mas a preferência sempre foi por reuniões presenciais. Claro que as reuniões presenciais têm uma série de vantagens, sociabilização, de estabelecimento de confiança, principalmente no início da nossa jornada do conselho, no início do ano passado, mas existiam também preocupações com a segurança e a confidencialidade das informações. Eu já comentei, essa companhia tem como cliente municípios brasileiros, quase 1000 municípios brasileiros onde ela opera os seus sistemas, e os municípios se valem da tecnologia dela. É um mercado sensível, uma companhia de altíssimo padrão ético e de compliance, e que optava também por questão de segurança, de informação e confidencialidade, que as reuniões sempre fossem presenciais. A pandemia chegou, nós estávamos com uma reunião agendada, nós íamos viajar depois de 2 dias, quando começou a estabelecer os períodos aí de restrições no Brasil, as companhias aéreas começaram a cancelar voos, e rapidamente, em 2 dias, nós tivemos que escolher uma ferramenta de videoconferência, nós tivemos que preparar toda a dinâmica do conselho para que ele passasse a ser realizado de forma remota enquanto perdure as restrições da pandemia. Então, como a Marlena comentou, foi uma experiência que não se teve escolha, ou era assim ou não acontecia a reunião. O que aconteceu que nós descobrimos, anteontem foi a 3ª reunião do conselho já dentro do período da pandemia, e nós descobrimos várias coisas interessantes. A reunião tem sido mais produtiva e mais focada em termos remotos do que em termos presenciais. Foi uma grande surpresa, mesmo aqueles que já trabalham com videoconferência. O fato, talvez, do número de pessoas, e nós estamos focados em estudar uma profundidade muito grande de materiais do negócio, tornou a reunião ainda mais produtiva. A ponto que hoje se discute no Conselho se nós não devemos, e provavelmente passaremos a fazer, uma combinação ao longo do ano de reuniões presenciais na cidade sede da companhia, aqui em São Paulo, como já havia acontecido algumas vezes, e reuniões remotas. Vai ser combinado, provavelmente, a partir de agora. Isso está ainda em caráter de decisão. Então, a questão que a Marlena nos trouxe, né? A cultura que, muitas vezes, as dinâmicas, a cultura, os rituais são desafiados pela pandemia, algumas surpresas positivas são descobertas e, a partir daí, você começa a ter mudanças nesses procedimentos, né? Ainda usando como base aqui para a nossa história essa companhia. Falar um pouco de inovação para vocês e do desenvolvimento sustentável e o conceito do triple bottom line, ou seja, o impacto além do econômico, social e ambiental. No Conselho, nós havíamos sempre estimulado a gestão da companhia, que tinha uma ambição de se tornar mais conhecida em caráter nacional, apesar de estar em quase 1000 municípios brasileiros, eles são um pouco mais concentrados no sul do Brasil, que nós tivéssemos que o mercado, os cidadãos daqueles municípios que são beneficiados por esse tipo de tecnologia, percebessem que a vida deles se torna melhor, mais produtiva, mais ágil, que a gestão municipal tem mais transparência, que o cidadão tem mais ferramentas de serviço público a seu dispor quando esse tipo de tecnologia, no caso com essa empresa, são aplicados.
Por outro lado, nós queríamos muito que os funcionários se sentissem orgulhosos, os funcionários se sentissem motivados e passassem a ter o que a gente chama hoje, que é tão importante, de senso de propósito, o senso de pertencer a uma organização como essa, que nasceu no interior de Santa Catarina e pode mudar a vida de um cidadão que mora no Amapá, no Acre ou na Bahia, no aspecto de gestão de serviços públicos, de saúde e de educação. Nós estimulamos, então, a gestão da companhia que procurasse projetos com essa característica e nós, ao mesmo tempo, estimulamos, o que é muito natural da nossa indústria de tecnologia, a adoção de novas tecnologias num caráter acelerado. Naturalmente, uma tecnologia hoje que muitas companhias têm como ambição oferecer é a inteligência artificial. Então, da combinação da inteligência artificial como tecnologia que foi escolhida e recomendada pelo Conselho, com a motivação de participar de projetos que têm um caráter social, um caráter de impacto muito importante na vida do cidadão, olhem que interessante esse projeto que foi desenvolvido, um projeto na área de educação. Ele já está em teste, um caso piloto, há 1 ano, num município de médio porte em Santa Catarina. Essa é uma matéria da TV Globo local. Essa senhora é a secretária de Educação do município de Bombinhas, de Santa Catarina. Essa matéria do jornal televisivo deles inclui entrevistas com alunos. A inteligência artificial passou a ser utilizada para identificação e predição de evasão escolar nas escolas. Como foi feito isso muito rapidamente? Para vocês verem até onde chega a inovação, né? Foram incorporados análise de mais de 15 parâmetros socioeconômicos, de educação, de notas, de condição familiar, de mais de 5.000 alunos da rede pública desse município, na verdade, me desculpem, de mais de 15.000 alunos, foram estudados 5 anos para trás. Isso treinou um modelo de inteligência artificial que comparou com a real abandono de escola ao longo desses 5 anos. Com isso, você treina esse modelo de inteligência artificial olhando o passado e aí ele começa a prever o futuro. Hoje em dia, nesse município, quando o professor faz a chamada na classe, o sistema indica, o sistema que é conectado via internet, nessa plataforma, ele identifica um flag do lado de alunos que correm risco de evasão escolar e, com o tempo, o município pretende começar a sugerir abordagens específicas para diferentes características de alunos. O que aconteceu nesse 1 ano de piloto? Houve uma redução já de 20%, de aproximada 20% da evasão escolar nesse município. E agora o sistema está sendo trabalhado para começar a olhar o componente de repetência escolar também. Esse projeto teve um tremendo impacto de orgulho nos funcionários da companhia, a ponto que hoje ele é um dos 2 representantes brasileiros do país todo num prêmio mundial da Unesco sobre o uso de inteligência artificial na educação. Lembremos de onde nasceu. Isso nasceu no conceito de desenvolvimento sustentável, dentro do Conselho, recomendando a gestão que considerasse novas tecnologias impactantes e que buscássemos projetos de impacto mais visível na sociedade, no conceito do Triple Bottom Line. O que nasceu daí? Um projeto de inteligência artificial aplicado à educação, que hoje pode concorrer num prêmio mundial da Unesco. Encerrando o caso com essa mesma companhia, já no conceito da agilidade da Covid-19, um pequeno município do Rio Grande do Sul, conforme está colocado nessa matéria de imprensa, que não tem muitos recursos hospitalares para lidar com a pandemia, ele teve que solicitar à companhia para fazer uma modificação emergencial no sistema para que a fila de triagem de pacientes com a Covid-19 fosse através de um painel eletrônico conectado no sistema de gestão, separasse o mais rapidamente possível os pacientes que os sintomas iniciais indicavam risco de Covid, para que você pudesse agilizar o atendimento e reduzir o risco de contágio dos outros pacientes que procuravam o hospital. Isso foi feito, inclusive, com um trabalho voluntário de funcionários da engenharia da empresa em caráter estendido de horário, porque isso era uma modificação feita apenas para esse município. Isso está sendo levado a todos os municípios que usam a tecnologia da empresa, e a empresa, no caráter do seu impacto cidadão, conforme outras corporações que nós estamos vendo que têm investido aí dinheiro e esforços para lidar com a questão da pandemia, ela franqueou, de uma certa maneira, um acesso mais amplo à tecnologia de saúde que ela fornece aos municípios. A gente sabe que muitos municípios têm expandido os leitos e têm criado hospitais de campanha. Isso demanda mais assentos no sistema, mais usuários. E ela ofereceu, franqueou e flexibilizou o acesso ao sistema sem que represente custo extra ao município,
dentro do período da pandemia. Então, essa é a primeira parte da história, uma companhia madura que resolveu partir para uma jornada de governança buscando desenvolvimento e crescimento sustentável e através de estímulo de inovação e puxado pela sua liderança, em tão pouco tempo assim, já está se tornando uma empresa com uma outra cara, uma outra face, um outro tipo de vínculo emocional dos seus clientes, seus parceiros e principalmente seus funcionários. Passando agora para um outro extremo, o segundo caso que eu trouxe aqui para vocês, são só esses dois. Eu fui convidado recentemente a assumir a liderança de uma operação de uma startup. Como muitas coisas no mundo de startups, o que nós vamos falar aqui é de inovação, naturalmente, mas inovação ágil. Uma startup que muitos de vocês que já tiveram essa experiência ou conhecem narrativas assim, ela habita num coworking, que vocês estão vendo aqui atrás, aqui no bairro de Pinheiros. Tipicamente é constituída por muitos jovens, inclusive esse jovem de azul aqui à direita, né? Muitos deles recém-formados, mas mente brilhantes no desenvolvimento de software, de desenho, de experiência de usuário, de integração. Essa fotografia na sequência aqui acho que é mais significativa ainda, a velocidade com que as coisas acontecem numa startup e o que mudou, né? Aqui, ao contrário da narrativa da empresa anterior, que é uma empresa madura, que teve que partir para o trabalho remoto por falta de opção e está descobrindo que isso traz benefícios, esses jovens, eles, quase que todos eles, tinham uma experiência muito mais de trabalho remoto, trabalho em suas casas, participando em projetos brasileiros e projetos internacionais de software. Um deles aqui, sem identificá-lo, é o mais maduro da nossa equipe. Há muitos anos ele trabalha do interior do Espírito Santo, ele trabalha em projetos internacionais de software, sem que ele tenha nunca trabalhado num ambiente de escritório na vida dele. E tem uma carreira já bastante significativa nessa área. Então nós partimos do paradigma do home office, que é o padrão para eles, é o normal deles. O que vocês estão vendo aqui, 10 dias antes dessa data, nada existia. A equipe foi contratada porque o processo já estava andando. A própria contratação desses talentos do mundo de tecnologia tem uma série de processos inovadores de busca de talentos, de testes online. A Malena conhece muito bem isso. A locação do coworking, a compra dessas máquinas, esse é o dia que eles estavam recebendo, se me permite a brincadeira, os seus novos brinquedos, sistemas aí bastante potentes para o desenvolvimento do sistema que nós estamos colocando no ar nesses meses, né? Então, nós saímos do paradigma de home office para o trabalho presencial, porque nós estamos lidando com umas tecnologias novas, nós acreditávamos que a convivência entre eles, a troca entre eles, num ambiente que vocês podem ver relativamente restrito de área, né, apesar de convivido com outras empresas, a troca entre eles durante o dia, a dinâmica, que é muito rica, muito dinâmica, muito motivadora, permite a aceleração deles com essa nova tecnologia que a gente está lidando. Eles tiveram que se acostumar a trabalhar no escritório, com todos os rituais e com todos os aspectos que isso envolve, tiveram que mudar para São Paulo, e de repente veio a pandemia. De repente veio a pandemia, nós voltamos, a sala está fechada no coworking, nós tivemos que desimobilizar o escritório físico, eles voltaram para as suas cidades. Hoje também, a surpresa foi menor em termos de produtividade, que eu vou mostrar um slide para vocês, como que a gestão de trabalho de engenheiros de software acontece, que é bastante sofisticado, diferente de outras indústrias mais tradicionais, mas hoje eles se ressentem, é interessante que eles se ressentem até da falta da convivência social. Aqui essa foto ela inspira um comentário que a gente muitas vezes faz na indústria de software, que o desenvolvedor de software, se você tiver um bom ambiente de trabalho, uma máquina com a devida potência, e você colocar pizza debaixo da porta, o sistema vai sair. Na verdade, é apenas uma brincadeira desse universo, né, de geeks, que muitos deles convivem, né? Mas o que tem de importante nessa imagem é a sociabilização, que eles hoje se ressentem. Hoje eles estão trabalhando no normal que era deles, trabalhando nas suas devidas residências, seus devidos estados de origem, cidades de origem. E eu já sinto, como líder da operação, agora já há 45 dias, uma certa quebra um pouco da mobilização, do envolvimento emocional que eles tinham. Então, aqui a jornada ao contrário, né, Malena? Nós saímos do home office para o escritório, voltamos. A produtividade é bastante mantida, porque para quem já teve contato com isso, a indústria de software hoje usa muito o conceito ágil de desenvolvimento. Isso tem a ver com inovação. Eu não tenho tempo, naturalmente, de entrar no processo aqui, mas são ciclos de 2 semanas, chamadas sprints. Você faz uma sessão de planejamento,
dessa sprint, e depois eles se autogerenciam através desse painel de cartões. Cada cartão corresponde a uma tarefa do sistema, nas 3 frentes que nós temos, nas 3 subequipes, né? Ele seleciona suas tarefas, ele desenvolve isso ao longo do dia. Nós nos reunimos todo dia bem cedo, discutimos as tarefas do dia, discutimos desafios, discutimos aquilo que nós precisamos olhar com mais atenção. O restante do dia eles se autogerenciam. Olha que interessante a questão da inovação, que nem tudo é criado rapidamente, né? Esse processo veio do processo chamado Kanban da indústria automotiva. Esse cartão que está aqui é da Toyota japonesa, que criou esse processo na década de 60. De repente ele foi percebido, não muitos anos atrás, que ele seria uma excelente plataforma para gestão de desenvolvimento de software, e hoje a gente faz isso, o que eram painéis de cartão na linha de produção dos automóveis, viraram hoje painéis eletrônicos, vocês estão vendo aqui, onde eles se autogerenciam e nós garantimos o andamento de forma síncrona do projeto, né? Então é muito interessante como isso é feito. Resultado, produtividade, ela voltou ao padrão normal, até teve uma certa melhora em relação ao trabalho físico, mas falta aqui o outro componente, falta o componente social, que existe um certo ressentimento, a gente está até adotando algumas atividades aí mais sociais, mesmo que à distância, para manter o vínculo emocional entre eles de um bom nível de contato, né? Eu queria encerrar minha participação e devolver a palavra para a Malena e para a professora Vanessa, colocando o seguinte, uma mensagem final que é: se tem alguma coisa que segura o desenvolvimento sustentável, por mais que você parta com uma jornada de governança, você estabeleça um conselho e use as melhores práticas de governança, quando o mundo entra num momento muito instável como esse nós estamos vivendo, certamente regras, procedimentos são importantes, mas o que vai segurar de verdade é ética. São padrões éticos fortes e que realmente é a última linha de defesa para que a gente possa ter comportamento, no caso de corporações, de empresas, não pode ser startups ou empresas maduras, o que nós esperamos. Eu deixo aqui 2 sugestões de obras que são muito inspiradoras, recentes, que eu utilizo muito nesses projetos e que trazem reflexões importantes para o momento que nós estamos vivendo e olhar um pouco para o futuro e a perspectiva dessas tecnologias. Muito obrigado, devolvo a palavra para a Vanessa, Fabiane e para a Malena. Obrigado. Ok, temos ainda 151 pessoas conectadas com a gente, mas Eu a queria gente fazer vai... uma amarração, Fabiane, pode ser? Pode ser. Tá bom, e eu acho que a gente tem algumas perguntas, mas acho fundamental, porque eu queria agradecer novamente aí o André e tentar agora realmente fechar, colocando qual era o principal propósito desse webinar e das reflexões. Como nós vimos, a gente tem que ir muito a fundo na hora que você quer fazer uma transformação cultural, quer adotar um novo comportamento, quer criar um ambiente inovador e ter uma preocupação em ter um desempenho sustentável. Quando eu conversei com o André, eu fiquei extremamente interessada e me chamou a atenção o exemplo do home office e do presencial da startup, que para muitos, né, isso hoje já é uma realidade, faz parte, é normal, e eu acho que quando a gente olha esse exemplo do conselho e da startup, fica bem claro que é importante entender mais profundamente o porquê de determinada ação, é importante entender que um equilíbrio ele é fundamental, como ele fala, os próprios jovens hoje tiveram a oportunidade de vivenciar o convívio face-to-face, as relações pessoais, e entender que isso precisa ser uma suposição compartilhada para que seja parte do padrão de comportamento de uma empresa. Isso vale para todos os exemplos que nós trouxemos, né? Eu fico com um pouquinho assim de vontade de falar mais, porque eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente rico, tal, mas acredito que nosso objetivo aqui era gerar essa reflexão, gerar esse questionamento. Eu trabalhei muitos anos, eu sei das dificuldades que os executivos têm para fazer um trabalho de convencimento, de aprofundamento dos temas na hora da implementação de novos programas, principalmente quando a gente está falando da estratégia de pessoas, da estratégia de desenvolvimento, a estratégia da própria organização, mas eu acho que nós
o Brasil vem amadurecido. Eu tenho a perspectiva do grupo que eu participo, são 400 executivos, que apenas 4 são empresas de consultoria, que começaram lá como executivos no grupo, e eu tenho assim, muito orgulho do trabalho que vem sendo feito, e tenho a expectativa e a esperança que esse momento que o mundo está vivendo seja um momento que ajude também, de maneira bastante concreta, bastante prática, sem muito idealismo, para que a gente dê alguns passos na linha de empresas mais cidadãs, que busquem mais desempenho sustentável, que criem ambientes inovadores e que realmente a liderança assuma seu papel para que a gente tenha uma sociedade melhor e um mundo melhor. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem aí uns 2 minutos para questões. Infelizmente, não temos muito tempo, porque, se não estou enganada, tem um outro webinar na sequência. Passo para você, Fabiana. Bom, Mabel Gil pergunta: olá, professora Malena, você acha que a cultura do país impacta nas iniciativas das empresas? Então, a cultura do país, ela sempre tem relevância, mas o que eu acho importante a gente entender que que as empresas que têm uma cultura organizacional bastante sólida, bem estruturada e conquista realmente a sua força de trabalho para ter essas suposições compartilhadas, ela consegue, às vezes, se sobrepor à cultura do país. Quando isso não acontece, é bastante comum de que a cultura do país ela se sobreponha. Então, eu até dei exemplo durante a apresentação que a cultura do brasileiro, né, do país, e aí assim, a gente também não abordou isso aqui, mas tem a referência em cultura dos países Hofstede, que estudou cultura dos países por anos, né? A gente sabe que a cultura do brasileiro é um pouco mais hierárquica, tem uma distância maior de poder, então isso em empresas cujas culturas não são sólidas, ela pode impactar sim. Que Certo, mais? professor. Tem uma pergunta que a pessoa não se identificou, mas pergunta: podemos relacionar suas colocações com o chamado diamante das 5 forças de Porter, onde a qualidade da demanda é fundamental para pressionar os ofertantes de produtos à busca de inovação? O livro de Porter tem mais de 25 anos, mas ele dá muitos exemplos. Dentro disso, creio que após a pandemia tem muita coisa que não ficará. Porque no Brasil temos um déficit educacional enorme e isso faz nossa demanda ser de baixo nível de exigência. Você concorda? Poderia falar a esse respeito? Tá bem, vou tentar falar rapidamente, porque ela está trazendo um conceito aí muito, ela ou ele, né, a pessoa. Eu acho que assim, a sua pergunta já me deixa feliz, porque fica nítido que você captou perfeitamente o nível de reflexão que eu e o André queríamos propiciar. Eu acho que assim como o André comentou, né, que existem algumas ferramentas que eles estão usando hoje, que nasceram lá no Japão com o Kanban, a gente sabe, né, que o conceito de Porter, né, que vem do livro Vantagem Competitiva das Nações, ele está mais do que atual hoje, né? E quando eu sinceramente acredito, é uma opinião pessoal, que algumas mudanças de comportamento sim vão passar a fazer parte, porque elas já, ou porque as organizações vão se dar conta e vão fazer um trabalho, como a gente está comentando aqui, que precisa ser com profundidade, alinhando, se for no caso de pessoas, por exemplo, alinhando a sua estratégia de pessoas à estratégia da organização, que o tema de desempenho sustentável seja tratado como vantagem competitiva e que o tema de inovação também assim o seja tratado. Então, a não ser que a organização faça isso, alguns comportamentos, algumas decisões, algumas coisas que estão sendo feitas agora podem realmente se perder no tempo. E quando você traz a questão da educação, eu acho que mostra que você entendeu que a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? Então, é óbvio que um ambiente inovador, um ambiente que, né, se você tem uma zona de inovação, um ambiente que você tem uma liderança mais propensa ao risco,
tudo isso favorece, mas para que a nossa competitividade enquanto país ou enquanto organização aconteça, ela depende da capacitação da nossa, educacionalmente dos brasileiros. Então, eu acho que você percebeu bem, e eu acho que é isso mesmo, não temos soluções mágicas, né? Eu gostaria de fazer um comentário ia rápido. falar, André, pode comentar. Só que eu achei que completando, acho que as duas perguntas, Malena, eu acredito que eu discordo um pouco da qualidade da demanda. Eu acho que o brasileiro, certamente a gente tem deficiências importantíssimas de educação do nosso povo brasileiro, infelizmente, isso é uma pena, isso é muito importante para o futuro do nosso país e a aceleração do nosso desenvolvimento. Mas existem, acredito eu, que está bem ligado à primeira pergunta, existem soluções extremamente criativas e eficientes que foram desenvolvidas no Brasil para a realidade brasileira. Então, enquanto que nessa indústria de inovação de tecnologia, muitas vezes não se tem que ter muito pudor de se copiar técnicas, alguns serviços que são criados fora e que têm uma aplicação local com devida alteração, respeitado propriedade intelectual e outros aspectos. Por outro lado, se nós formos ver inovações que foram desenvolvidas para a realidade brasileira, como, por exemplo, o sistema pré-pago de telefonia. Foi desenvolvido no Brasil por conta da baixa renda e da extrema aceleração da telefonia celular do Brasil. Nós temos mais aparelhos celulares no Brasil que habitantes no Brasil já fazem alguns anos. A Embrapa, na área de tecnologia agrícola, é uma tecnologia brasileira de excelência. A área de vacinas tropicais e uma série de outras frentes da indústria farmacêutica e laboratorial são desenvolvidos para a realidade climática brasileira. Então, eu questiono um pouco, certamente com o avanço educacional no Brasil, a maior pressão de uma demanda mais qualificada, nós vamos avançar na oferta de produtos e serviços, mas já existe no Brasil hoje o atendimento à realidade brasileira através de inovações e tecnologias bastante significativas. A gente tem que considerar isso. Obrigado. Professora, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque eu achei interessante para o momento. Qual a diferença entre inovação e necessidade de adaptação ao momento? Na minha visão, inovação seria algo que se aprimore e independe de estímulos externos. Pergunta do Marcelo Pinheiro. Bom, eu vou fazer uma primeira resposta e a Malena fica à vontade para complementar. A Malena nos trouxe a definição do conceito de inovação do Manual de Oslo. Inovação diferente do que muita gente pensa, que é sempre pesquisa e desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, como a gente vê agora na situação que se pesquisam remédios e vacinas para a Covid-19, e o Brasil tem que ter muito orgulho de ter 2 dos 80 e poucos projetos globais de vacinas são brasileiros, além do sequenciamento genético que foi feito por uma pesquisadora brasileira, né, de forma bastante pioneira. A inovação pode ser feita também em processos de negócio, como marketing, como venda, relacionamento com o cliente, como logística. Então, o primeiro ajuste que é importante, que muitas vezes não considera-se isso, né? O Brasil, por mais que se tenha, às vezes, baixos níveis de pesquisa e desenvolvimento de certas indústrias e envolve muito capital, em termos de criatividade de serviço, relacionamento com o cliente, o Brasil tem projetos belíssimos. Então, o primeiro comentário é esse. Segundo, a inovação realmente é algo mais estruturado, algo que se percebeu uma necessidade, uma oportunidade do negócio, talvez concordando com quem fez a pergunta, era uma abordagem mais estruturada, se desenvolver uma solução, se avançar ou se evoluir um certo processo, às vezes, muitas vezes, de forma radicalmente positiva, né? Enquanto que a adaptação é alguma coisa nem sempre escolhida, o ambiente te força a entrar num processo de adaptação rápido ou emergencial, como nós estamos vivendo agora. Então, eu acredito que existem diferenças importantes, sim. Procurei ajudar um pouco mais com a definição um pouco mais profunda aí do conceito da inovação. E certamente a Malena pode nos ajudar com o fechamento dessa resposta. Uhum. Não, eu vou concordar contigo. Eu vou dizer que é óbvio que depende da definição que você adota para poder responder se sim ou se não, né? Mas as definições tradicionais para a inovação, e eu acho que essa que eu trouxe é uma bastante aceita, elas, na minha visão, ela mostra que durante a pandemia nós temos tido as duas coisas. Nós temos tido adaptações, então a gente consegue perceber alguns
comportamentos que são adaptativos e claramente estamos só aguardando passar a pandemia para poder mudar, mas eu acho que a gente tem tido inovação sim. Eu estava aqui pensando, tentando lembrar um exemplo, e como o André falou, a inovação não é só de produto, né? Não é só pode ser também de um serviço, de um processo ou de um modelo de negócio, né? Então, na hora, eu lembrei de não é o melhor, eu sei que tem melhores, mas foi o que eu me lembrei agora. Outro dia eu estava ouvindo na televisão um restaurante que, no momento que ele não está podendo estar aberto, tal, eles fizeram uma pequena adaptação na sua cozinha e passaram a fornecer merenda escolar, a merenda escolar, a alimentação para o governo, tanto para crianças, eu não sei, eu não lembro bem o detalhe, mas assim, eles estão produzindo marmitas e estão vendendo para o governo, e vai para as UPAs, para a SUS, tal. Esse é um exemplo assim, bem simples, mas que mostra que ele mudou o modelo de negócio. O outro, eu estava ouvindo um também dos shoppings que, de repente, criaram o sistema drive-thru. Nós temos alguns exemplos que, assim, se eles foram criados para se adaptar ao momento, não deixa de qualificá-los enquanto inovação. Se eles vão perdurar ou não, aí é outra coisa, né? Eu quero aproveitar quem fez essa pergunta aí e incentivar todo mundo, porque a mim já me incentivou aqui a fazer uma pesquisa e ver o que a gente acha que foi criado só para se adaptar e o que é inovação verdadeiramente, né? Seguramente, todos os esforços e uma vacina, se ela sair em menos de 4 anos, que é a média da última vacina que foi criada, será uma inovação que todos nós estamos esperando muito. Os comentários que chegam são excelente conteúdo, sou de Portugal, sou profissional independente, fico positivamente impactado com as reflexões trazidas nessa discussão. Agradeço à FIA, aos palestrantes, nós também agradecemos a oportunidade de ouvi-los hoje, muito obrigada. Você que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência, você pode acessar, revisitar esse conteúdo lá no nosso canal, no YouTube, FIA Business School. Se você quiser ter algum tipo de contato, informação, algum contato mais aprofundado com os palestrantes, pode utilizar meu e-mail, eventos@fia.com.br. Amanhã nós temos a palestra, que é uma iniciativa do Progesa, Diplomacia Corporativa, a nova dinâmica mundial das relações internacionais, às 16 horas. Você pode acessar através do fia.com.br/eventos e se inscrever lá. Semana que vem nossa agenda está assim, ó, lotada. Você pode seguir a gente também no LinkedIn, lá tem nossa agenda todas as segundas e quintas-feiras para você. Uma boa noite a todos e um bom resto de feriado. Boa noite. Se me permite, eu queria agradecer aos participantes, não só os do Brasil, mas eu vi que nós temos colegas aqui de Portugal, do Peru. Muito obrigada. A gente fica feliz que tenha agregado e estamos aqui em breve em outras oportunidades com a FIA. Obrigada, André. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.